Lucas 7. Ora, quando ele acabou todos os seus discursos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, que era querido para ele, estava doente, prestes a morrer. E quando ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, suplicando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, suplicavam-lhe com instância, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque ele ama a nossa nação e nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. E por isso nem eu considerei-me digno de ir a ti. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados sob mim. E eu digo a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu servo faze isto e ele o faz. Quando Jesus ouviu essas coisas, maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos, eu não encontrei tão grande fé, não em Israel. E retornando para casa, os que haviam sido enviados encontraram São, o servo que estivera enfermo. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ele. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E ele disse: Jovem, digo-te, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E ele entregou-o à sua mãe. E a todos sobreveio o temor. E eles glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. E este rumor sobre ele se espalhou por toda a Judéia e por toda a região ao redor. E os discípulos de João relataram-lhe todas estas coisas. E João, chamando a si dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que deveria vir? Ou devemos aguardar por outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos dizendo: És tu aquele que deveria vir? Ou devemos aguardar por outro? E na mesma hora ele curou a muitos de suas enfermidades e males e espíritos malignos, e a muitos que eram cegos ele deu a visão. Então Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho. E abençoado é aquele que não se ofender em mim. E quando os mensageiros de João partiram, ele começou a falar à multidão acerca de João. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas delicadas? Eis que aqueles que vestem roupas esplêndidas e vivem em delícias estão nos tribunais reais. Mas o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, eu compararei os homens desta geração? E a quem eles são semelhantes?
Eles são semelhantes às crianças que, assentadas nas praças, chamam umas às outras e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos murmurações e não lamentastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. E ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com um unguento. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. E ele disse: mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: tu julgaste corretamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Tu não me beijaste, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que também perdoa pecados? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Bíblia Sagrada King James 1611.